Todas as ações de um governo interferem diretamente na vida dos cidadãos. Quando as políticas públicas são eficazes, elas conseguem transformar a sociedade para melhor. Mas será que as pessoas podem interferir na definição dessas políticas, fazendo chegar até os governantes as demandas mais importantes para o país, para os estados e para os municípios? É sobre isso que nós vamos conversar no programa Cidadania. O nosso convidado é o professor Arthur Wittenberg, que é mestre em políticas públicas pelo King's College de Londres. Professor, obrigado pela presença. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Existe diferença entre uma política pública e uma ação isolada de um governo, uma ação ordinária, uma ação do dia a dia, ou não existe diferença? Ronaldo, muito boa pergunta. Obrigado pelo convite. Em princípio, o governo e a administração pública existem para resolver os problemas públicos no formato de políticas públicas. Então, em tese, qualquer ação, qualquer dispêndio de energia, recursos financeiros e tempo do governo é uma política pública nesse sentido. Agora, existem políticas públicas mais estruturadas, com um processo robusto que passa entre o legislativo e o executivo, e políticas públicas mais comuns e rápidas que dependem apenas do executivo para executá-las. Então, se nós formos levar em consideração o seu raciocínio, pensando no seguinte exemplo, nós temos uma prefeitura que decide criar uma política para aumentar a matriz energética do município e vai fazer várias ações. Mas essa mesma prefeitura, às vezes, tem que trocar a lâmpada do poste que queimou. Aqui nós temos, então, uma política estruturada e uma ação comum. As duas convergindo para a política pública, de forma geral. Porque, veja, se a atividade de trocar a lâmpada, por exemplo, não for feita, a grande política fica comprometida. Então, as ações de implementação e execução da política pública, elas são muito importantes também, mas, lógico, o planejamento e a concepção da política pública de forma estruturada também contribui muito para o êxito e a solução do problema público. Agora, quando um governante vai pensar nessa política estruturada, quando um governo vai pensar nisso, necessariamente no processo de planejamento ele já tem que estabelecer o prazo em que isso vai ser feito. Por exemplo, nós vamos investir nessa área durante quanto tempo? Ou uma política pública pode nascer e ao longo da sua execução esse calendário vai se formando? Ronaldo, excelente pergunta. Isso depende muito da avaliação da política pública. Quando ela é concebida, nem sempre estão claros esses dados. Qual o resultado ou qual o impacto ela deve gerar ao longo do tempo. E depois se verifica se esse planejamento foi ou não alcançado. É o que nós chamamos de avaliação ex ante e a de avaliação ex post. A ex ante é quando a gente concebe a política pública, e é desenhado um impacto esperado, uma transformação daquela realidade ou mitigação do problema público. E, após um determinado período de tempo, é preciso fazer uma verificação se aquele objetivo foi ou não alcançado. E isso é custoso em termos de tempo, de qualificação técnica e de recursos financeiros. Então, nem sempre as políticas públicas passam por essa revisão, o que seria preconizado pela teoria, pelas boas práticas, seria isso, seria fazer a revisão e avaliação. Se ela atingir o objetivo, ela pode ser interrompida. Agora, se ela não atingir o objetivo, é preciso verificar por quê. Faltou recurso, faltou conhecimento técnico, o problema, a solução não casou com o problema que era para ser resolvido. Então, isso é muito interessante. As pessoas tendem a imaginar, quando estão pensando de políticas públicas grandes e estruturadas, na administração no âmbito federal. O governo federal é responsável por fazer grandes políticas estruturadas. Nós podemos falar também de políticas públicas bem estruturadas no nível dos municípios, das prefeituras, e elas estão preparadas para isso no Brasil hoje? Ronaldo, certamente as políticas federais ganham uma visibilidade muito grande por conta da cobertura jornalística. Naturalmente, se a política do governo federal cobre o espaço territorial brasileiro, ela naturalmente tem um impacto maior na vida das pessoas. Agora, quer dizer, ela abrange um número maior de pessoas. Agora, os municípios é onde as pessoas moram. As pessoas moram num CEP, numa rua, numa casa. E é lá que as políticas públicas são executadas. E os municípios, embora tenham boas estruturas espalhadas pelo país, principalmente nas capitais, nem sempre é essa a realidade que a gente encontra nos pequenos municípios do interior. Nós temos que lembrar que nós temos mais de 5 mil municípios.
e com realidades regionais, socioeconômicas muito diferentes. E é preciso, por meio de programas como esse, conscientizar não apenas a população, mas também os gestores sobre a importância de conduzir um processo estruturado de elaboração de políticas públicas. O tema do nosso programa é a interferência da sociedade nas políticas públicas. E eu lhe pergunto, a sociedade tem como interferir na execução das políticas públicas, tanto no nível dos municípios quanto do nível da federação? Olha, Ronaldo, a resposta é tem. Não só tem, como interfere positivamente. É um traço da nossa democracia, essa participação da população no processo de elaboração de políticas públicas. Ele é sempre considerado na literatura mundial um ator extremamente importante no processo. Seja como indivíduo, que ele aparece diversas vezes ao longo de determinados temas, mas também quando em grupo. E a capacidade de influenciar varia de acordo com uma diversidade de fatores, como contexto político, arranjos institucionais, se é uma ação isolada de um indivíduo ou de um grupo maior, se esse grupo tem recursos financeiros, se esse grupo tem recursos técnicos. Um exemplo, não especificamente nos municípios, mas agora, quando eu estava vindo para cá, ali em cima tem umas 40 pessoas com uma camiseta para alterar o sistema eleitoral, a contagem de votos, alguma coisa assim. É isso, eles estão aqui para conversar com senadores, com deputados federais e poder interferir nesse processo. Esse é um exemplo prático. Você poderia dar outros? Quais são ferramentas práticas que a sociedade tem para interferir nesse processo de execução das políticas? Ronaldo, tanto o Executivo quanto o Legislativo, desde 1988, eles foram estruturando institucionalmente formas de receber essa participação da sociedade. Então, por exemplo, no Executivo nós temos os conselhos. Você pode ser um representante da sociedade em determinado conselho, de meio ambiente, de alimentação, da infância. Tem diversos conselhos estruturados no Poder Executivo. Mas não só isso, como você também pode participar lá de audiências públicas, de debates temáticos, pode acionar... Que acontecem no Legislativo a todo instante. Sim, é muito mais comum até aqui no Legislativo. Mas no Executivo você tem essas instâncias de participação institucionalizadas. Tem também as informais, que é quando, por exemplo, o cidadão encontra com um prefeito ou um secretário de obras E isso é comum, né? Nas pequenas cidades. Sim. No governo federal, fica um pouco mais distante pela complexidade da máquina. Mas ainda assim é possível um cidadão mandar um e-mail para um ministro, para um secretário, para um diretor. E aquilo chamar atenção para uma realidade que talvez estivesse passando despercebida. No Legislativo, essa prática é um pouco mais comum, porque, como você bem sabe, nós temos aqui as audiências públicas no Senado e na Câmara dos Deputados, o acesso para a participação de debates nas comissões é franqueado de forma razoavelmente simples para a maioria da população. E é muito comum a gente ver aqui diariamente a população se manifestando, fazendo petições, pegando assinaturas. Além disso, eles também podem propor projetos de lei de iniciativa popular, que são nós temos casos bem-sucedidos no Brasil. Então, eu diria que nós temos tanto mecanismos informais de participação como formais. Agora, independentemente do poder, uma coisa que está transformando essa participação popular é justamente o advento do mundo digital. As redes sociais, o próprio e-mail, mas isso está dinamizando bastante a relação entre os decisores das políticas públicas e a sociedade. Mas como especialista no assunto, você diria que o nível de participação no Brasil é um nível satisfatório de participação popular na elaboração e na fiscalização das políticas públicas? Ou nós precisamos melhorar, a nossa sociedade precisa se mobilizar ainda mais? Ronaldo, sempre é positiva a participação da sociedade. Nós precisamos criar formas de facilitar esse acesso. Não é só por um princípio democrático, é porque se mais pessoas puderem informar os decisores sobre determinado problema público e trouxerem a realidade que elas vivem, oferecerem, por exemplo, propostas de solução, isso enriquece o processo de elaboração de políticas públicas. Então, é desejável que a participação aumente, não que ela diminua.
Como uma pessoa que observa essa relação entre a sociedade e o poder público de forma até próxima, né, aqui no Congresso, eu fico me perguntando, será que a sociedade diminui a sua participação porque não entende que os governos fazem políticas estruturadas? Ou é o inverso, os governos não fazem políticas estruturadas porque elas não dão resultado a longo prazo? Nós temos aí um ciclo vicioso, qual que é a sua opinião sobre isso? Temos, com certeza sim. Veja, quanto mais debate ocorre em determinada política pública, mais tempo ela leva para ser consolidada, para ser aprovada, para ser transformada em uma lei, por exemplo. Então, o debate, ao mesmo tempo que ele tem um viés de demorar em oferecer a solução para resolver o problema público, essa demora legitima as partes a participarem do processo. Então, é preciso que a gente entenda o seguinte, trazer a população para o debate é sempre uma prática recomendada no processo de elaboração de políticas públicas. E como é que os governos podem fazer, podem comunicar para a sociedade, podem dialogar com a sociedade para mostrar que uma política pública cumpriu o seu objetivo? Quando é que nós sabemos se uma política pública de fato chegou onde ela se propunha? Ronaldo, geralmente você pode fazer isso por uma observação empírica ou você pode coletar dados para verificar se aquela realidade foi transformada ou não, se a política pública atingiu seus objetivos ou não. E nós temos no Brasil o IBGE, nos estados também existem muitos institutos qualificados com esses dados para ver se a realidade foi transformada ou não. Então, eu diria que você tem duas fontes de informação principais. Uma é conversar com a população alvo daquela política pública e a outra é você olhar para os dados consolidados. E nesse sentido pode ser que uma política se estenda, né? Nós tivemos recentemente no Brasil uma lei, no ano passado, aprovada, que estendeu novamente a política de cotas, que foi implantada, que é uma política pública muito conhecida de todo mundo. Foi implantada por um período de 10 anos, né? As cotas nas universidades, sobretudo a cota da escola pública, né? 50% das vagas, e foi renovada, entre aspas, essa política no ano passado. Esse seria um exemplo de um processo que, embora tenha trazido resultados muito efetivos, eles são inegáveis, precisava de uma continuidade? Olha, possivelmente sim. Quer dizer, a política pública ela se mostrou eficaz para mitigar essa desigualdade social baseada na questão da cor da pele e, por isso, os decisores escolheram, possivelmente analisaram os dados e decidiram estender a validade dessa proposta, se não intensificar, às vezes até acelerar, aprimorá-la em alguns aspectos até. Então, são políticas públicas com continuidade, né? Ela não necessariamente tem que encerrar. Quando que vai encerrar? Qual que é o objetivo? A sociedade que vai pactuar isso com os decisores. Essa política pública especificamente, né, a lei de cotas, é o exemplo de uma política pública que foi desenhada entre executivo e legislativo, porque ela teve que ser aprovada por uma lei, embora a iniciativa tenha sido do Poder Executivo lá atrás. Normalmente, o Executivo e o Legislativo são atores parceiros na execução das políticas públicas. É possível o governante, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República, implantar uma política eficaz sem a participação do Legislativo? Não, eu não vejo essa possibilidade. Aliás, eu sempre costumo dizer que o Legislativo é o coração das políticas públicas. Porque mesmo que o Executivo vete uma lei, a palavra final cabe ao Legislativo. Então, o papel do parlamentar é crucial, eu diria fundamental, no processo de elaboração de políticas públicas. É absolutamente importante que esse debate ocorra no parlamento, que os membros do Congresso estejam informados, suficientemente informados, sobre aquilo que eles estão debatendo. Seja com uma empresa, seja com a sociedade, ele tem que eu não diria dominar o assunto, mas ele tem que minimamente entender qual o impacto daquela proposição que ele está votando e que vai ser provavelmente transformada em lei. Eu, como jornalista, já cruzei muito o Brasil fazendo reportagens, fui repórter durante muito tempo e já me deparei com aquela situação de ver obras inacabadas. Me lembro em Minas Gerais da Ferrovia do Aço, que foi iniciada e nunca foi concluída, imensos viadutos que estão abandonados na região metropolitana de Belo Horizonte, e isso a gente encontra no país inteiro. Políticas
ou ações de governo que começam a ser executadas e não acabam. É possível nós imaginarmos no Brasil a continuidade de políticas públicas, mesmo com alternância de governos? Ou há uma tendência dos governantes de quererem começar tudo de novo quando assumem a administração? Ronaldo, isso é uma característica, talvez, do mundo todo. Alguns países são exceção, porque conseguem se planejar com um período de tempo maior. Especificamente nas políticas públicas de infraestrutura, elas demandam não só grandes investimentos, como elas geralmente não cumprem o seu papel completo em um ciclo eleitoral. Ou seja, quando uma política pública começa a ser gestacionada no Legislativo ou no Executivo, nem sempre é possível ver ao longo de 4 anos que aquela política pública gerou os resultados esperados. Então, é preciso um olhar especial para esse tema. Eu sei que, atualmente, no Brasil, a parte de ferrovias tem tem tentado melhorar esse dinamismo para poder assegurar a sustentabilidade dessas obras. Então, políticas públicas que demoram a amadurecer e a dar o resultado, elas tendem, muitas vezes, a ser abandonadas pelo prefeito que assumiu um novo mandato, porque ele tem uma outra agenda, ele tem uma outra prioridade. Agora, o respeito com o dinheiro público, ele é fundamental. Então, eu preciso fazer uma avaliação muito minuciosa se é realmente necessário abandonar aquela obra ou aquela iniciativa que muitas vezes está dando certo, ou que tem potencial para dar certo, ela não se sabe ainda. Então, eu sou muito partidário dessa ideia de dar continuidade às políticas públicas iniciadas por qualquer gestão anterior. Uma das formas de evitar essa descontinuidade seria institucionalizar essas políticas e transformá-las em políticas de Estado? Eu dou um exemplo. A gente teve uma discussão nos últimos anos sobre o Bolsa Família, que surgiu nos governos do PT, depois o presidente Bolsonaro manteve com outro nome, agora voltou. E houve uma discussão no Congresso no sentido de colocar na lei o Bolsa Família como uma política de Estado, uma política permanente, uma política que ultrapassasse os governos de ocasião. Esse seria um caminho, a gente ter políticas bem institucionalizadas, inclusive na lei, se for o caso? Essa é uma pergunta mais difícil, Ronaldo, porque existe uma tentação de se positivar esse tipo de iniciativa em lei. Só que, de outro lado, você engessa muito a questão orçamentária. Então, você imagina, um chefe do Poder Executivo, do município, do Estado ou do Poder Executivo Federal, ele chega para executar as ideias que o elegeram e ele encontra uma margem muito pequena. E no Brasil nós temos, de novo, realidades muito diferentes. Então, existem iniciativas que não estão em lei, mas que estão sendo gestacionadas. Vou te dar 2 exemplos concretos. Uma, hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, tem um projeto justamente para se criar um sistema de gerenciamento de obras oriundas de recursos federais. Então, é um tema atual. E, coincidentemente, um aluno meu, na pós-graduação, fez um trabalho no Estado para melhorar o monitoramento das obras, da execução das obras. E eu acabei de mandar isso para ele, e ele falou assim, olha, essa ideia eu estou tentando implementar aqui no meu estado, obrigado, professor. Então, existem iniciativas mais, eu diria, simples de assegurar a continuidade dessas obras, mas positivá-las na lei ou no decreto sempre é uma alternativa também inviável que tem que ser avaliada pelo legislador. Agora, no ambiente ideal, as políticas públicas nos diferentes níveis deveriam dialogar umas com as outras, nos municípios, nos estados e na União? Isso seria uma maneira mais efetiva de melhorar a vida da sociedade? E isso acontece no Brasil, ou nós tendemos a ter políticas feitas lá no nível do município que não tem qualquer relação com as políticas do Estado e da União? Nós temos os 2 tipos. Um tipo, ele ocorre pela difusão das políticas públicas. Então, imagine, você pode ter uma iniciativa municipal que o Estado gosta daquela iniciativa e tende a acomodar uma ideia parecida para o Estado. Pode ser que tenha uma política pública estadual que o governo federal tente trazê-la para o nível federal. Agora,
uma característica do sistema brasileiro é a fragmentação executiva. Então, um não necessariamente dialoga com o outro. Não há canais suficientemente institucionalizados para que isso ocorra, para que essa integração das políticas públicas ocorra. Então, eu diria que ocorre tanto a integração quanto essa fragmentação, essas iniciativas isoladas. Quer dizer, você pode aprender sobre aquele problema com outro ente que teve aquele mesmo problema e apresentou uma solução. Pode ser que essa não seja ideal, porque você não tem recurso financeiro ou porque você não tem os meios técnicos para executar, ou porque sua realidade é um pouco diferente. Então, é preciso adaptar. Isso acontece em nível mundial. O exemplo do SUS com o NHS em inglês, por exemplo, é um caso de difusão de políticas públicas. Que você pega uma política pública que tenta adaptá-la para a realidade da jurisdição, seja município, estado ou país. Você falou do SUS. As duas maiores políticas estruturadas do nosso país são o SUS na saúde e o sistema educacional. Eu digo as duas maiores porque são os dois maiores orçamentos, com exceção do Ministério da Previdência. E essas políticas são executadas, muitas vezes o cidadão não sabe disso, o cidadão que é atendido lá na ponta, no posto de saúde da cidade, ele não sabe que o SUS é um sistema que envolve a União, os estados e o município, tanto com recursos financeiros quanto na gestão. Nós temos os 3 níveis. Na educação, a mesma coisa. O governo federal muitas vezes manda as verbas do Fundo da Educação para os estados executarem, para as prefeituras. Essas duas políticas públicas são exitosas e seriam exemplos do que deveria ser feito também em outras áreas. Esse compartilhamento de recursos e de mão de obra e de gestão e de ferramentas? Com certeza. São exemplos muito bem-sucedidos, sempre estão sendo aprimorados e isso poderia ser estendido para outras áreas, para a cultura, para a segurança. Existem várias áreas no Brasil, áreas temáticas, que carecem dessa integração, de uma coordenação talvez do nível federal, do nível estadual e uma execução no nível municipal. Então, são iniciativas como essa que robustecem a capacidade de gerar resultados. Você imagina uma política pública grande como a do SUS, ou a política pública de educação, eles geram números que são constantemente verificados e reavaliados, tanto em dotação orçamentária quanto em iniciativas. Porque, veja, essas políticas públicas vamos dizer, de linha de rua, como a gente costuma chamar, elas precisam de ser materializadas no orçamento. Então, a integração é boa, mas ela precisa de ter uma vida, um espelho no orçamento. Essas políticas, né, você falou isso, são muito bem monitoradas pelos entes da federação, estados, municípios e a União. A população tem acesso a isso? Quer dizer, é fácil hoje encontrar essas informações? Ronaldo, não é fácil. Para quem pesquisa, para quem estuda, para quem trabalha na área, é um pouco difícil. Para o cidadão comum, então? Para o cidadão comum é muito mais difícil. Essas informações não são divulgadas, eu diria, em quase nenhum espaço de forma clara. Olha, até porque nenhum governo, seja ele qual for, vai querer dizer, olha, essa política pública que nós estamos fazendo não deu certo. Politicamente, eles não fazem isso. Agora, é possível falar assim, olha, essa política pública não está bem, esses são os números. Quem tem contribuições para nos oferecer? E o que vocês precisam para nos oferecer essas contribuições? Vocês estão capacitados para enxergar os números? Porque os números estão aí. Está tudo informatizado, tudo digitalizado. Agora, é preciso facilitar o acesso da comunidade a esses números. E nisso a imprensa faz um papel muito importante de traduzir esses números, de pesquisar e levar para a sociedade. Diante de tudo que nós falamos aqui, o que é possível dizer para quem nos assiste, para o cidadão comum, sobre a importância do trabalho dele como fiscal e como alguém que acompanha a política pública? Como convencer as pessoas que elas têm que fazer isso e de que vale a pena fazer isso? Ronaldo, essa talvez seja a principal força de transformação da sociedade. É preciso que o cidadão, que grupos de interesse da sociedade construam argumentos. Então, é preciso partir de um diagnóstico da realidade. É preciso identificar o que está acontecendo naquela área, por que aquele assunto é interessante
para determinado grupo e como que é uma proposta razoável de transformação. Agora, veja, quando a gente começa a trabalhar no serviço público e pesquisar, às vezes a gente acha que a melhor política, a política mais meritória, é a que deveria vencer. Raramente é o que acontece, porque existem limitações jurídicas, limitações financeiras, de toda a ordem. Até o sistema internacional delimita as opções de políticas públicas. Então, é sempre preciso aprimorar o debate, usar o diagnóstico, usar as evidências e tentar formular alternativas que sejam viáveis. Muitas vezes a ideia é meritória, mas ela não encontra viabilidade na realidade do Estado ou do país. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado você que acompanha a TV Senado e preste atenção, você pode assistir esse programa e todos os programas da TV Senado pelo nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV e também pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações que você vai rapidamente ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Até o próximo Cidadania.